Boa noite, mulheres. Estamos aqui com mais um tempo com você, mulher. E hoje nós queremos ler alguns versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos que nos diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém. Em algum momento da vida, todos dependemos de um milagre, de uma mudança de rumo radical. O problema é que esta conquista não depende unicamente de nós. Há outros elementos que entram na composição de um milagre. Podemos destacar o valor aqui das amizades, a importância da fé, a graça perdoadora de Jesus, entre outros. Mas ainda o relato contém algo valioso que nos ajuda a entender melhor as dificuldades por que passamos e que impedem a vitória. É importante relembrar que no reino de Deus não há coincidência, sorte ou causalidade. Tudo acontece em razão de uma força que age e interage no coração do homem. Falamos em milagre, mas você sabe, nós sabemos o que é milagre? Milagre é a manifestação do poder, da graça e da bondade de Deus na vida de uma pessoa que nada pode fazer para alcançá-lo. Aquele homem, ele poderia ter morrido em sua casa na velhice sem nenhuma chance de andar. Não fosse a intervenção daqueles 4 homens, nada teria acontecido. Contudo, a intervenção teve de enfrentar algumas barreiras. E o texto nos mostra que a multidão que correu até a casa onde Jesus estava transformou-se numa grande barreira. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, diz o versículo 2. A multidão que se aglomerava junto à porta tornou-se um obstáculo. Fico pensando no ânimo daqueles 4 homens quando saíram da casa do paralítico, carregando ele. Todos estavam tomados de uma grande expectativa de ver aquele homem curado. Saíram alegres, fortalecidos, pela certeza de que não voltariam carregando o mesmo fardo. Penso que também nós deveríamos agir desta forma. Nunca sair de casa pensando em voltar com o mesmo problema, a mesma crise, as mesmas dúvidas. Ao chegarem, porém, esbarraram num bloqueio humano. Mas eles encontraram a maneira de colocar o homem diante de Jesus. Eles buscaram uma alternativa, um tanto estranha,
mas conseguiram colocar o homem doente diante do Senhor. Em nosso mundo, ao nosso redor, há muita gente impossibilitada, doente e fraca, precisando de homens para ajudá-las. Temos muitos problemas, mas vamos superá-los quando nós confiamos em Jesus. E após eles colocarem aquele homem diante de Jesus, que encontraram um meio de, pelo telhado, fazer com que ele fosse alcançado por Jesus. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônicos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. É uma passagem que nos deixa muitas lições. Quando nós precisamos de um milagre, muitas vezes precisamos que alguém nos ajude a confiar, que esteja do nosso lado para nos ajudar. Esses homens foram muito importantes. Eles confiaram em Deus e não só confiaram, como fizeram com que ele chegasse até Jesus através de sua ajuda e fosse curado. Os homens reconheceram que uma vez que colocassem ele diante de Jesus, Jesus era o único que poderia curar. E Jesus curou e ele saiu andando. Que nós possamos, num meio tão difícil, que nós vivemos num mundo tão conturbado, e muitas vezes difíceis de ter pessoas que estejam dispostas a nos ajudar, que estejam prontas a fazer com que a nossa fé cresça. Homens e mulheres de fé ao nosso redor nos levam à vitória. Vivemos num mundo do individualismo, de tanto egoísmo, mas nós sabemos que só em Jesus a cura, a libertação, a salvação. Que nos nossos corações possa fazer parte esse agir como os homens agiram, para levar muitas pessoas até Jesus, com fé, sabendo que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus dá a vitória. Possamos ser instrumento, nós que conhecemos Jesus. Possamos andar com pessoas para somar e abençoar as vidas de muitas ao nosso redor, que estão precisando de uma palavra de ânimo, de coragem, e nós sabemos que encontramos isso em Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, você possa meditar que nós estamos nesse mundo para ajudar muitas pessoas a encontrar alegria, paz, cura que encontramos só em Jesus. Deus quer que façamos o bem a todos, não importa quem. Nós já falamos aqui, a nossa vida passa tão depressa e Jesus está para ser anunciado, pregado e fazer com que nós, como instrumento que já conhecemos Jesus, possamos fazer com que as pessoas ao nosso redor sejam pessoas que possamos levar até Jesus. Até a próxima segunda-feira e que você possa, durante esta semana, encontrar alguém para ajudar a encontrar Jesus.